Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou o professor Bento, professor aqui da Escola Figebara. Estou aqui hoje, esta manhã maravilhosa, manhã de terça-feira, com essas meninas lindas. Nós vamos bater um papo tanto para o POD, a FIS, quanto para a virada educacional. E vamos disponibilizar esse material, onde nós vamos conversar um pouco nesta manhã. Não, aqui não é uma entrevista, aqui não é um interrogatório, não é um exame. Nós vamos conversar. E por que eu quero essa conversa com essas meninas? Aqui no Afigebar, a gente costuma realizar aí com os terceiros anos um TCC. Ao longo dos anos, nós adotamos formatos diferentes e neste ano a escolha foi a questão das profissões. E quando nós jogamos a temática, né, profissões, as meninas aqui elas tiveram uma sacada diferente. Elas não apenas escolheram uma profissão, elas escolheram um tema, saúde da mulher, e a partir desse tema, elas apresentaram as suas profissões. Então, primeira coisa, gostaria que vocês se apresentassem, falassem aí o nome, a turma e a profissão. Depois a gente vai adentrar na profissão em si, mas só para que o pessoal conheça vocês. E aí depois eu mando uma perguntinha. Por favor, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Stephanie Soares, eu sou do terceiro E a profissão que eu escolhi foi fisioterapia pélvica. Bom dia, eu sou a Luana Peixinho, sou do terceiro G e eu escolhi psicologia. Bom dia, meu nome é Gabriele Ferreira e sou do terceiro D e escolhi oncologia. Bom dia, eu sou a Amanda, do terceiro E, e, a profissão que eu escolhi foi nutrição. Eu sou a Raíssa Araújo, do terceiro F, e a profissão que eu escolhi foi psicologia. Legal. Temos também a Cauane, que ela é da profissão de ginecologia, porém ela não pode estar aqui conosco nessa manhã, infelizmente, vai ser uma grande perda. Mas a minha primeira questão, e que me deixou muito curioso, é como que vocês, por áreas diversas aí, né, como que vocês se reuniram? O que fez esse encontro? Vocês já eram amigas, já tinham aqui, trocavam figurinha no intervalo? E como vocês viram, né? Aqui são turmas variadas. Então, minha primeira questão é esta. O que levou vocês a comporem este grupo? A gente não tinha lá muito contato. Eu sou da sala da Amanda, já estudei com a Raíssa e conhecia a Gabi, assim, de dar bom dia, né, no corredor. A Cauane e a Luana ainda não conhecíamos. Assim, foi algo bem por acaso mesmo. Eu sempre tive vontade de falar sobre saúde da mulher aqui na escola, e quando surgiu a oportunidade de falar sobre profissões no TCC, eu falei, bom, vou agarrar, né, a oportunidade, é agora. E eu sempre quis fazer fisioterapia pélvica, eu quero me formar nesta área. Eu pensei, bom, se eu conseguir juntar algumas meninas, a gente pode trabalhar algo diferente, né? Falar sobre uma coisa que geralmente não é muito debatida. E eu conversei com a Amanda, né? Já que somos da mesma sala, a Amanda abraçou super a ideia e a gente falou, bom, agora a gente tem que achar o restante do grupo, né? Aí, a Amandinha pode continuar. E foi então que eu, indo para casa, um belo dia, né, encontrei Raíssa no ponto de ônibus. E comentei com a Raíssa sobre o TCC e tudo mais, e ela me falou sobre as meninas, né, a Luana e a Cauane, que elas estavam pensando em fazer astrologia, né? Astronomia, desculpa. E aí, a gente, no outro dia, comentei com a Stephanie, e a Stephanie resolveu ir lá na sala das meninas, conversar com as meninas, e tipo, foi papo mesmo, a gente topou na hora, só que a gente mudou, né, o tema, foi para a saúde da mulher. E foi isso, né? E depois a gente começou a dialogar e se encaixou tudo, sabe? Realmente foi uma coisa muito aleatória, porque eu não conhecia a Luana, mas eu conhecia a Cauane, que é da sala da Luana, e ela falou, pô, a gente tá sem grupo no intervalo, a gente conversando, ela falou, a gente tá sem grupo, tava pensando em fazer astronomia, etc. Só que não tem gente, o pessoal já tava tudo fechando os grupos, tava literalmente, tipo, passando para a segunda fase já, que era o desenvolvimento.
Aí a Amanda me apareceu. A Amanda nunca vai embora de ônibus. No dia que ela foi embora de ônibus, a gente ficou lá no ponto, conversou. Ela mora perto da minha casa e ela falou: eu e a Stephanie tava pensando em fazer sobre tal coisa. E eu falei: tem umas meninas que também estão sem grupo. Eu tô pensando em entrar no grupo delas. Que tal a gente juntar? E ficou por isso mesmo. Aí, um certo dia, bem no meio da semana, a Stephanie apareceu lá. Nossas salas são do lado. E ela chamou a gente para fora e falou: tava pensando em fazer sobre isso, isso e isso, que é a saúde da mulher, né? A gente pode separar em várias profissões, vai ser uma coisa muito diferente do que está sendo proposta pelos professores do TCC, porque são várias profissões em um grupo só, Um assunto. mas a gente pode tentar fazer. Foi coisa de 5 minutos, gente. A gente falou: vamos fazer. E foi. A gente não se conhecia, não tinha muito contato, mas no final deu tudo certo. Você vê que interessante, né? A Amanda nem vai de ônibus. Nesse dia em específico, apareceu no ponto, conversa de 5 minutos. Mas vejam como é legal esse negócio. A gente propôs uma coisa, né? Um TCC mais engessado, um TCC mais formal. As meninas, muito aparentemente ao acaso, organizaram. E um dos melhores TCCs que nós tivemos aí de anos. Um tema extremamente pertinente à saúde da mulher. E nós vamos ver, nesse nosso bate-papo, a relevância que esse tema tem. A questão da mulher, muitas vezes, ela passa despercebida, ela é esquecida, tem toda a dinâmica das políticas públicas, da falta de acesso, do preconceito, da desvalorização. E as meninas trouxeram aí diversas vertentes de análise sobre a mulher. E a minha primeira questão é: por quê? A importância da saúde da mulher. Por que não a saúde da análise pélvica, não a psicologia? Por que não a oncologia, a ginecologia e a nutrição? Mas por que analisar tudo junto dentro de um pacote? Realmente, a saúde da mulher está tão precarizada nos vários níveis, nas várias estruturas e profissões que vocês apresentaram, que vocês encontraram nessas pesquisas? A gente escolheu colocar várias profissões dentro do tema, porque falar sobre saúde da mulher não é só, por exemplo, só ginecologia, né? Geralmente, quando se fala sobre isso, o pessoal pensa logo em ginecologia, que é uma área essencial, né? Primordial. Mas, assim, a proposta do TCC era realmente ser uma única profissão e o pessoal do grupo trabalhar, né, esta única profissão. Só que saúde da mulher é um cuidado muito amplo. Não adianta focar só em uma coisa, porque todas as profissões se ligam, têm essa relação, né? E escolhemos essas várias profissões para justamente ter um olhar mais amplo, né? Mais cuidadoso com isso. E também respeitar a vontade de cada uma, o interesse de cada uma. Porque eu sou apaixonada por fisioterapia pélvica, mas a Amanda é apaixonada por nutrição. Então, algo que pudesse englobar os interesses de cada uma, né? Para cada uma falar do que gosta, do que se sente confortável, do que tem interesse no assunto. E É algo que não é muito falado, né? sim, Tipo, as pessoas não falam muito sobre isso. Esses dias mesmo, quando nós viemos na secretaria, o Marcelo falou que veio um pessoal do posto de saúde falar com as meninas do 9º ano, porque tinha uma sala que tinha 5 meninas grávidas. Então, tipo, teve uma palestra só para os 9º anos por conta disso. Acho que quando nós unimos todos eles, a gente entrou, sabe, tipo, mais para informar sobre tudo, sabe? Sobre cuidado, sobre tudo mesmo. e mostrar também que é importante falar sobre isso. Sim. Porque se os alunos não mostrarem interesse, né, vai continuar não sendo debatido, vai continuar não sendo falado, né, sobre o assunto. E eu acho legal falar também que, tipo, a gente não sabia desse assunto relacionado às áreas que a gente vai fazer. A gente teve que pesquisar. Então, tipo, mais do que um trabalho, ele foi uma fonte de aprendizado pra gente, porque a gente aprendeu, a gente compartilhou tanto histórias como experiências, pesquisas, e foi uma coisa que atribuiu muito, acho que, para a vida de todos. Fluiu de uma forma muito leve, né? Tipo, foi acontecendo assim. Os assuntos foram simplesmente surgindo.
Foi. as problemáticas, tudo, e a gente decidiu fazer. Meninas, eu vi que vocês, num dos tópicos do TCC, assim, só, elas fizeram um TCC, pessoal, que foi quase um livro, tá? A gente orientou ali o TCC, no máximo 15 páginas, no máximo. O delas teve 38. Mas vocês colocaram um ponto que eu achei muito interessante, vocês chamaram de tabus, né? Tabus aí na sociedade, tabus com relação à questão da mulher. É exatamente o que seriam esses tabus. O tabu seria na percepção do indivíduo sobre si mesmo, o trato com o próprio corpo, seria um tabu familiar, escolar, social. Qual que é a dimensão disso que vocês chamam de tabu e quais são esses tabus? Falar sobre tabu relacionado à saúde feminina é falar sobre diversos âmbitos, né? Porque tem o âmbito social, familiar e da nossa intimidade mesmo, né? Intrínseco a nós mesmas. E, infelizmente, isso, né, pleno século XXI, ainda é muito complicado de ser abordado sobre isso. Muitas vezes porque a família não tem muita abertura para falar sobre. Ainda tem, claro, tem muitas famílias que, né, conversam, que orientam da forma correta, mas a grande maioria, né, digamos assim, não aborda muito assunto, seja por não achar correto conversar isso com um jovem, seja por não ter tido a orientação correta também, né, que vai passando de geração em geração, vergonha de falar sobre isso com os jovens da família, né, enfim. E a sociedade tem um papel assim importantíssimo nisso, né? Porque no decorrer da história, a mulher ela sempre foi alvo de muita repressão. Né, falar sobre menstruação, sobre sistema reprodutor feminino, sobre sexualidade, sobre a saúde da mulher em si, foi uma coisa que ao longo do tempo foi sendo muito escondida, velada, deixada para depois. Essa é a palavra, acredito. Foi deixado para depois, porque eu tenho muito para mim que quando uma mulher ela tem consciência sobre a sua própria saúde, sobre o seu próprio corpo, ela tem o controle da sua vida. E era justamente isso que as mulheres não poderiam ter, né? Controle sobre a própria vida. E é muito importante que este assunto ele seja abordado em todas as esferas da sociedade, né? Seja em casa, seja nos postos de saúde, principalmente, seja nas escolas, né? Porque a informação vem de todos os lados, né? De todos os cantos. Em uma das nossas pesquisas que fizemos, a gente notou também que a maioria das meninas não conhecia, por exemplo, a profissão fisioterapia pélvica. Elas não sabiam que isso cuidava, né? A oncologia também, elas não tinham esse conhecimento sobre isso. E a nossa intenção era ajudar ao máximo as meninas, né, que não têm acesso à informação. Exatamente. E ainda falando da pesquisa que foi feita, falando sobre esse negócio de falar sobre saúde da mulher, falar sobre sexualidade, cuidados femininos, a gente percebeu que a gente conversa muito mais com amigos do que com a família sobre essas coisas. E, tipo, isso não deveria acontecer. Por exemplo, a gente estava falando hoje sobre menstruação, que é um assunto que eu acho que é comum para nós todas. Não, professor Bento, mas, enfim. É uma coisa que, tipo, tem pessoas que não têm contato com essas conversas na família e só sabe o que é quando acontece e parece ser a pior coisa do mundo. E é uma coisa que também já está enraizada no senso comum de que é uma coisa ruim, suja. Por exemplo, a gente estava falando de gírias e palavras que a gente usava para se referir à menstruação, como tô de Chico, que é uma palavra que tem um significado muito ruim, porque Chico em Portugal, a Stephanie disse hoje pra gente, significa pouco, então é meio que falar que a mulher tá suja, sabe? Sendo que não tem nada a ver com isso. E eu acho que essa é a importância da gente estar falando sobre isso. Além de aprender, a gente está incentivando outras pessoas a falar também e abrir a mente, porque tem muita gente que tipo, não vê importância em falar sobre essas coisas, porque não falam em casa, os pais não falam. E quando eles têm filhos, não falam para os filhos. E isso gera tipo, uma continuidade na desinformação que eu acho que a gente pode tentar acabar
às vezes não tem isso. Sim. Raíssa, isso que você fala sobre a questão da sujeira, né? Que a Stephanie trouxe aí dessa questão num processo histórico de isolamento, de afastamento, ele tem uma matriz religiosa, ele tem uma matriz histórica, né? Então, quando a gente pega livros da Bíblia, por exemplo, né? A mulher, quando ela estava ali no período menstrual, ela tinha que ficar isolada, né? O homem não podia ter contato, e se tocasse na mulher, também ele se tornaria impuro. Então, a questão do sangue gerava essa ideia da impureza que você lembrou muito bem. Ao longo do século XIX, século XX, um ponto que a Stephanie falou da questão da sexualidade da mulher, o próprio Freud, a psicologia, que é o tema da Amanda, o tema da Luana, demonstraram que muitas das estruturas da psique feminina, muitas doenças, a histeria, por exemplo, outros transtornos, eles estavam todos associados a essa repressão, né? A mulher ela não podia sentir, a mulher não pode ter prazer, a mulher não pode gozar, a mulher não pode nada. A mulher tem que ficar ali paradinha, ser ali o depósito do homem e acabou. A mulher não pode ter expressão, a mulher não pode ter desejo, a mulher não pode ser a mulher. E quando você fala, Stephanie, a mulher ela não conhece seu corpo, né? Eu conheço mulheres de mais de 40 anos que não conhecem seu corpo, que não se tocam, que não sabem o que é de fato sentir prazer. Então, o tema que vocês trazem, ele é riquíssimo nas suas mais variadas vertentes, e isso da questão da satisfação, do conhecimento, é de fato um tabu, pregado por instituições religiosas, pregado por família, e muitas vezes pregados também por estruturas educacionais. Vocês estão aqui com esse tema, vocês estão abrindo aí um leque de possibilidades, de oportunidade, e agora trazendo esse conteúdo para toda a rede. Tenho certeza, meninas, o que vocês estão fazendo aqui é revolucionário dentro dessa questão da saúde da mulher. Vocês vão inspirar muita gente. Um tema pertinente aqui, mais um dos temas pertinentes, né, que vocês trouxeram no trabalho e que recentemente virou alvo de debate público, né? Virou até uma pauta no Congresso Nacional, sobre a questão dos absorventes, a questão da pobreza menstrual. Como que vocês abordaram isso aí? Vocês fizeram uma pesquisa? Vocês apenas citaram? Vocês verificam isso aqui na escola, na família de vocês? Essa questão da pobreza menstrual, esse problema, que é um problema social, como uma realidade social, ela se verifica aqui na nossa realidade ou não? É algo distante? Algo que está nos guetos, nas periferias mais isoladas, ou é algo mais comum do que se pode imaginar? Infelizmente, é algo extremamente comum, né, na nossa realidade. Aqui na escola, depois que teve a palestra sobre pobreza menstrual, começaram a distribuir assim, absorventes, né? Tem o cartazinho orientando a procurar a direção, caso seja necessário. E não é algo muito distante da nossa realidade, né? Estamos em uma escola pública, existem diversas pessoas em diversas situações aqui dentro, e muitas meninas acabam deixando de frequentar a escola, né, no período menstrual, por não terem como comprar um absorvente, por não terem, por sentirem vergonha, enfim, né, diversos motivos podem rodear a falta, né. E a gente abordou, assim, no nosso TCC como um todo, a gente tentou falar um pouquinho sobre várias coisas, né? Porque falar sobre saúde da mulher é falar sobre muitas coisas. Mas a gente passou um pouco sobre essa questão da pobreza menstrual, porque é algo muito importante, né? Não tem como falar sobre saúde da mulher e deixar isso de lado. E a gente trazer isso para dentro da escola é como se eu estivesse pegando aqui na mão da Raíssa e falando, você pode contar comigo, tá? Você não tá sozinha para passar por isso. Você tem uma rede de apoio, você tem ajuda. Se você estiver precisando, a gente está aqui para ajudar. Isso é muito importante porque a gente não escuta isso, né? A gente não tem isso ao longo da nossa jornada. E por isso que a gente tentou trazer um pouco desse assunto também, para deixar as meninas mais confortáveis para falar sobre.
E falando de pobreza menstrual também, eu tava pensando comigo esses dias e eu lembrei de minha mãe, ela é lá do interior da Paraíba, Nordeste, e ela me contava as histórias dela e uma vez ela me contou que quando eles eram mais novos, mais jovens, assim, que elas estavam mocinhas, elas não tinham dinheiro para comprar absorvente, elas mal tinham dinheiro para comprar vestido, sabe? E, tipo, o absorvente delas eram blusas velhas, pedaços de pano. E, tipo, eu era muito pequenininha quando eu ouvia essas histórias e eu não tinha dimensão de que isso dizia muito sobre pobreza menstrual. E de que a pobreza menstrual, apesar de ser um assunto atual, que a gente tem que falar muito na atualidade, porque ainda existe, ele é muito antigo, mais antigo do que a gente pensa que ele é, sabe? Por isso que eu acho, tipo, importante a gente falar sobre isso, a gente debater, a gente pensar em políticos que pensam sobre isso, por exemplo. Não estou fazendo propaganda política, mas a deputada federal Tabata Amaral, ano passado, ela tentou aprovar um projeto que ele visava distribuir absorventes gratuitos em todas as escolas e redes públicas. Ele foi vetado pelo presidente, atual presidente, né? Não deu certo, mas ela foi reeleita esse ano e eu espero que ele volte à tona e que ele se realize. E eu acho que é muito sobre isso. A gente está falando não só para o pessoal do AFIS, não só para o pessoal de São Paulo, das periferias, porque a pobreza menstrual ela não existe só na periferia, ela existe em todo o Brasil. Eu acho que falar sobre isso e passar para outras pessoas para que elas possam falar sobre isso dá uma consciência de que acontece no Brasil todo e de que precisa acabar. Excelente, né? E a gente, como você fala, né? A gente escuta vários relatos, né? Mulheres, meninas que usam miolo de pão, usa ali uma toalhinha, usa o papel enrolado, então várias coisas, né? Que aí a gente pensa nos impactos, né? Eu vi no ano passado que uma em cada 4 mulheres sofre com esse problema da pobreza menstrual. E você pensa isso, pega isso numa adolescente, uma pessoa que precisa vir à escola, e a boa parte das meninas que sofrem deste mal não vem para a escola nesse período porque quer evitar o risco ali de ter a roupa manchada, né? Ter uma exposição. Então, esse tema, um dos, né, extremamente relevantes. Para vocês, meninas, assim, numa visão geral, não precisa exatamente citar ou colocar, nós temos leis no nosso país, nós temos leis efetivas na proteção da mulher, na assistência da mulher, ou a gente tem muita falação, muita propaganda política, muito eu fiz isso, eu fiz aquilo, e na hora da gente ali, né, no vamos ver, no dia a dia, na hora da pessoa poder usufruir do direito, isso escapa, né? Você não tem o acesso, seja pelo desconhecimento, seja por não existir, ou seja até porque a mulher, quando vai requerer o seu direito, ela é exposta. Na visão de vocês, a gente está em que lugar aí? A gente está num país de direito e igualdade para a mulher, ou a mulher ela continua sendo isolada, excluída e prejudicada por políticas públicas? Eu vejo muito que é justamente essa questão do isolamento ainda, né? Porque ter políticas, eu não vou conseguir citar agora, né? A cabeça falha. Ter política a gente tem, né? Por exemplo, tem a de assistência integral à saúde da mulher, tem programas no SUS, né? Mas, assim, na prática, primeiro, a desinformação, né? A gente não iria conhecer muito se a gente não tivesse tentando abordar o assunto aqui na escola. A Stephanie fala agora, né, da questão da desinformação. Vocês não têm ideia do que vocês estão fazendo aqui. Vocês estão promovendo o acesso à informação. Vocês estão trazendo aí um conteúdo que isso aqui vai servir para gerações. Isso aqui a gente vai disponibilizar, né, o Code APIs, a virada educacional, vai disponibilizar isso na rede. As crianças daqui elas vão poder usar esse material como elemento formativo. Sim. Vocês estão sensacionais. Tudo bem. Deixa eu me reconstruir aqui. Enfim, tem a questão da falta a falta de informação, né? A gente não tem canais que digam, tem tal ação no posto, você tem tal lei aqui te protegendo, tem a Lei Maria da Penha, mas às vezes até a Lei Maria da Penha falha, e muito falha. Não adianta ter só a lei ali, e na hora que a mulher sofre uma agressão, tem lá a medida protetiva, mas você vai esperar o cara matar ela?
para tentar proteger? Sim, é isso que eu tava falando. E, tipo, as leis que existem no Brasil, principalmente, são leis que, tipo, foram meio que criadas na obrigação, porque Sim. a ONU, no Congresso da ONU, eles imporam que os países simpatizantes com a ONU devem ter leis que protejam a todos, principalmente a mulher, porque quando a gente fala de mulher, a gente fala que ela é muito exposta, que ela é suscetível a muita violência. E só por conta disso criaram leis. Leis que ainda, tipo, eu posso citar que tem 3 leis que são efetivamente para mulheres, que é a Lei Maria da Penha, a Lei do Minuto Seguinte e a Lei do Feminicídio, que mesmo assim são leis que precisaram mulheres morrerem. A Maria da Penha precisou ficar numa cadeira de rodas para que existisse uma lei que protegesse mulheres que sofreram e sofrem como ela. Exato, então é basicamente, eu vou esperar alguma coisa ruim acontecer para ver se eu faço alguma coisinha ali, né, para dizer que eu tô fazendo, né, basicamente. Isso é muito preocupante, né, em questão relacionada à saúde da mulher, a gente passa por diversos problemas, seja, às vezes, dificuldade no atendimento, de conseguir marcar uma consulta com um ginecologista e ser realmente uma consulta boa, porque, às vezes, até em uma consulta você se sente desconfortável, você não consegue tirar uma dúvida, ou você sofre um abuso, sabe? Isso é terrível. Isso é terrível. E também a falta, por exemplo, de assistência. Né? Um tempo atrás, eu não acompanhei, não consegui acompanhar, enfim, mas estava tendo falta de material para realizar um exame de Papa Nicolau, sabe? Um exame extremamente necessário, que você consegue rastrear o câncer de colo de útero. Como é que falta material para poder atender as mulheres para isso, sabe? Então, falta sim muitas leis que garantam o nosso direito e principalmente o nosso acesso, né, à informação. Porque se isso não é falado nas escolas, nos postos de saúde, na televisão, no que for, a gente não vai saber. Vai continuar não sabendo, né? No caso. Então, inclusive no nosso TCC, a gente encontrou um PDF que ele é feito por uma organização não governamental, que é chamada de Artigo 21, que tem uma equipe especialmente de mulheres que fica nessa função de pesquisar sobre como anda o direito das mulheres, o acesso à informação, e eles fizeram uma pesquisa que é lá de 2019, é um pouco antiga, mas na pesquisa eles perguntaram para vários locais governamentais, vários hospitais, quais locais poderiam ser oferecidos para que mulheres em situação de violência sexual e abuso pudessem fazer o aborto. E a lei diz que todos os lugares que tenham uma clínica ginecológica, um ginecologista, um especialista nessa área, têm que oferecer o procedimento. Mas quando elas foram perguntar para os hospitais não sabiam se poderiam oferecer isso. E é uma coisa que eu falo, se nem os locais que deveriam saber dessas informações sabem dessas informações, Imagina a população. gente que depende deles para ter acesso a isso tudo, sabe? Exatamente. Além disso que vocês apresentaram, né, na dinâmica da violência contra a mulher. Muitas vezes a mulher ela sofre a violência em casa, ela vai na delegacia e lá ela sofre outra violência, né? Que é ali o policial, o delegado, a pessoa que está fazendo a entrevista, começa, mas foi isso mesmo? Puxa, você pode prejudicar a pessoa, nossa, mas o seu marido, é isso mesmo? E aí coloca a pessoa numa outra situação de exposição. A questão da violência no atendimento ginecológico, né? Quantas mulheres não são estupradas no momento do atendimento? Nós vimos ao longo desse ano aí. Né, da moça que estava tendo filho e o médico estava abusando dela e ela estava lá dopada, né, tendo filho, passou na TV e tudo. É algo assim preocupante, né? Tipo, você não tem paz, assim, né? Podemos se dizer, você não tem confiança, você não tem quem confiar, você não sabe quem vai te ajudar, né? Tipo, você não tem um suporte ali. É algo preocupante. Sim, um caso clássico, né, do Abdelmacir, que estuprou várias mulheres, né, fazia o processo de inseminação artificial, onde ele também colocava o sêmen dele e estuprava. O caso que você cita aí do assistente, né, eu acredito, que estuprou a mulher durante o processo do nascimento do filho, Sim, né, sim. nesse caso. E toda essa questão de violência obstétrica. E a gente pega como que fica, né, a mente da mulher numa sociedade dessa, né?
Uma sociedade onde a mulher não sabe se ela pode ir no médico, se ela pode ir na delegacia, se ela pode ir numa escola. Então, todos os lugares que seriam ali os espaços de assistência para a mulher acabam se tornando também espaços de violência. E essa saúde, a gente fala da saúde na dinâmica física, mas a saúde psíquica ela fica totalmente desestruturalizada. E aí, como que a mulher fala assim, pô, eu vou lá de novo. Eu fui no ginecologista, eu fui ter um atendimento, eu fui violentada, mas eu vou lá de novo porque eu tenho que ir. Então a gente vê que vai surgindo ali praticamente uma bola de neve, né? O tabu social, a falta de informação, a violência. Então a mulher ela tem uma condição que ela vai sendo piorada o acesso à saúde. Não temos leis, não temos estrutura governamental que faça que isso se torne efetiva e a gente precisa resolver o problema. Meninas, agora de forma mais direcionada. Amanda quer falar? Não? De forma mais direcionada. Eu gostaria que vocês explicassem um pouco sobre a profissão de vocês. Por que essa profissão? O que vocês querem com isso? Vocês querem ser profissionais de fato nessa área? Vocês querem ser pessoas que vão ser professoras nessa área? Vocês já tinham este ideal ou foi algo que surgiu agora durante a organização do TCC? Comecemos por lá desta vez. Raíssa. Bom, eu escolhi falar sobre psicologia, né? E não que eu queira cursar psicologia, mas eu acho uma profissão muito interessante e muito importante, principalmente quando a gente fala no assunto de saúde da mulher. Como você disse anteriormente, a psicologia ela é a parte mais fundamental no preparo de pessoas que atendem mulheres vítimas de violência sexual. Porque o momento de denúncia é o momento mais importante da vida delas. É o momento em que elas têm que ser acolhidas da forma correta, em que elas não podem ser desacreditadas. É um momento que vai definir o resto da vida delas. E falando na psicologia, no geral, a psicologia ela é importante para todos nós. Todos nós temos problemas, principalmente nessa época pós-pandemia, em que a gente está um pouquinho assim, meio precisando disso, sabe? Então, eu acho que essa é a importância da psicologia, a gente entender que não é só doido que vai no psicólogo, que a gente precisa conversar e desabafar muitas vezes, que a gente precisa se conhecer e conhecer as outras pessoas, para que a gente tenha um cuidado maior quando formos tratar de saúde e de mentes que não sejam as nossas. Sim, inclusive isso que você fala é também um tabu. É também um tabu social, no sentido de que se foi no psicólogo, se foi no psiquiatra, é porque já é doido, é porque precisa internar, precisa fazer alguma coisa. Não, os próprios psicólogos eles falam que todo mundo deveria fazer um processo terapêutico. E quem afirma de forma efusiva que não precisa, normalmente é quem mais precisa, né? Realmente. Gente, eu passo com psicólogo, tá? Minha sessão é toda quinta e eu não sou louca. Eu garanto que eu não sou louca. Amanda? Bom, eu escolhi a nutrição há 6 anos atrás. Foi uma profissão na qual eu me encaixei bastante, né? Nasceu a minha paixão ali através de uma nutricionista, a Lili Rufino, que ela era nutricionista do meu irmão. E a partir dela nasceu essa paixão. Eu admiro muito ela, porque ela é uma mulher top, top, top. E às vezes existe muito preconceito nessa área, porque fala, nutricionista é só mandar comer verdura. Não é bem assim, né? Existe todo um preparo, todo um estudo, são anos e anos de estudo, isso sempre tem que estar se renovando. E a nutrição vem me seguindo até hoje, e eu pretendo cursá-la com todo o meu amor, porque eu amo essa profissão. Você fã nutricionista, né? Denúncias falsas sobre abuso. Sem falar sobre isso, porque o índice é muito alto ainda hoje. Isso prejudica bastante as pessoas que pensam como você. Denúncias falsas. Você pensa sobre isso? Falar? Pode começar, se você quiser. Olha, isso é muito delicado, né, e preocupante, porque eu acredito que a vítima, né, ela sempre vai falar o que aconteceu. Só que esse problema, né, das denúncias falsas causam ainda mais a questão de desacreditar, né? Como vai saber se a mulher realmente está falando a verdade ou não?
para mim é sempre acreditar no que ela está dizendo, né? Tem casos, né, infelizmente, pessoas de má fé que usam dessa problemática para causar um problema na vida da outra pessoa, mas eu acho que o índice de realmente de abuso é muito maior do que isso. Então, tem sempre que acreditar, né, averiguar toda a situação, investigar como um todo, né, para ter assim certeza, né, que isso não está acontecendo. Mas para mim sempre tem que ter um cuidado muito grande para tratar sobre isso. E falando assim de dados, se a gente for comparar os dados, os números de abusos que realmente acontecem e de que são denúncias falsas, a diferença é muito gritante. Então, falando de preparamento psicológico ainda, a denúncia ela deve ser sempre levada a sério. Mas assim como todos os casos, ela vai ser estudada, vai haver um exame de corpo de delito, vão haver, como eu posso dizer, Exame psicológico. isso, As vão haver bases. exames, provas, evidências, testemunhas que vão comprovar se é verdade ou não. Mas, primeiramente, o apoio deve sempre ser dado à vítima que está fazendo a denúncia, para que ela não seja desacreditada, para que ela não desista de fazer a denúncia e para que pense primeiramente na saúde dela, né? Mesmo que não seja verdade, se não for, no caso de não ser, a pessoa sofrerá as consequências. Mas se for, você vai estar salvando mais uma vida que poderia ser dilacerada por algo que não está no controle dela. Então deveríamos partir sempre da questão de que aquela pessoa ela carrega uma credibilidade na sua fala, né? Não ao contrário, que parece muitas vezes que parte do princípio da dúvida, então a pessoa que foi abusada, ela tem que provar que foi abusada, né? Exatamente. Nesse sentido, parece que tem uma inversão na estrutura. E aí, nisso é aquilo que eu falei, né? A mulher, muitas vezes, nessa situação, ela é coagida, ela acaba não querendo fazer a denúncia e acaba enfraquecendo até mesmo o sistema que nós temos, que já é totalmente falho. Continuando, Gabriele, Oi. profissão e por quê? A minha profissão é oncologia. Bom, o profissional, ele não só vai examinar a mulher com câncer de útero, também com câncer de mama. E eu escolhi porque muitas mulheres da minha família morreram de câncer de útero. Inclusive a minha avó, por parte de mãe, que eu não conhecia ela, porque quando descobri que ela tinha o câncer, tiraram, só que não foi feito de uma maneira correta. Aí ela acabou falecendo antes de eu nascer. E igual eu tenho uma tia que também ela descobriu câncer de mama, só que foi tarde demais, e já estava muito grande, teve que tirar, só que ela acabou também falecendo. Então, eu escolhi porque eu acho também bem interessante, por causa que ele também não vê só o câncer que a mulher tem, mas também vários outros cânceres. E eu fico tipo, nossa, que da hora. Mas eu não vou seguir, infelizmente. Tá. Mas se tiver uma oportunidade, eu acho que eu vou tentar, né? Porque eu acho bem interessante e legal. Maravilha, Gabi. Luana? Bom, eu escolhi psicologia, assim, não sei se é algo que eu quero fazer realmente, assim, mas é um assunto muito interessante. Já estudei sobre. No meu 9º ano eu tive que fazer um TCA sobre isso, foi super interessante, aprendi bastante. É algo que eu acho que tem que ser mais abordado, né? Tipo, porque acho que falta muito disso, sabe? Tipo, as pessoas não conversam, tem gente que se fecha muito, eu acho uma profissão muito importante. E acho que é isso, tipo, é algo que tem que ser mais levado assim pra gente, sabe? Não sei. E agora, não sei por que aqui disseram que é a mãe do grupo, né? Já explica aí pro pessoal o porquê mãe do grupo, qual é a sua profissão, como que nasceu esse sonho e como tem sido, né? Eu ouvi dizer que você já tem aí uma experiência de estudos, de verificação na área. Como é que é isso, Stephanie? Bom, mãe do grupo, aí as meninas se justifiquem, mas É porque ela é muito organizada e, tipo, ela se preocupa com todo mundo. Aí eu falei assim, você é a mãe do grupo, porque todo mundo confia em você, você dá uma confiança pros professores e tal. Aí eu falei assim, mãe do grupo.
Alguém que nos trouxe muito ensinamento, né? Sim. Sim. Então tá justificado o meio do grupo, né? Eu escolhi fisioterapia pélvica porque, assim, eu não conhecia essa profissão até uns 2 anos atrás, mais ou menos. Eu conheci pelo Instagram, uma médica, Ana Guerin. Por ela que eu conheci a profissão, eu não sabia da existência. E assim que eu tive contato, sabe quando você vê aquela coisa e fala, é isso, sabe? É isso que faz sentido para minha vida. E a fisioterapia pélvica, ela basicamente, ela vai trabalhar, né, os músculos da região pélvica mesmo, né? E não só para mulher, também tem a fisioterapia pélvica aplicada à saúde do homem, que também é muito importante. Assim, de forma bem grosseira, onde que é a região pélvica? Deixa eu ver como eu posso explicar. Aqui, ó, abaixo da cintura. Sabe o ossinho daqui? Esse ossinho aqui, isso tudo aqui é região pélvica, né? Perfeito, agora sim. Agora sim, ótimo. Dando uma explicada básica, os nossos órgãos, né, útero, bexiga, reto, eles são sustentados por uma musculatura que é quase assim, né? E se a gente não trabalha essa musculatura, com o passar dos anos, ela vai enfraquecendo, né, como todas as outras partes do nosso corpo. E a fisioterapia pélvica, ela é aplicada em diversos setores, assim, diversas fases da vida da mulher. Seja na preparação ao parto vaginal, seja na recuperação do parto, de uma cesárea também, que é muito importante, seja na questão sexual, mulheres que não conseguem ter relação por conta de dor, de relaxamento, enfim. A fisioterapia, gente, ela é, assim, maravilhosa, né? Ela pode ser aplicada e deve ser feita, deveria ser, assim, obrigatório todo mundo saber sobre, sabe, em todas as fases da vida, porque ela é essencial, de verdade. Eu escolhi esse tema porque eu sou apaixonada, né? Tudo sobre mulher, sobre saúde da mulher. Desde criança eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, tudo que era sobre, eu estava sempre super animada, né? Que nem eu estava conversando com vocês. Quando eu menstruei a primeira vez, foi o maior feito da minha vida, né? Porque eu era super ansiosa para isso acontecer. E isso, acho que é isso. Eu escolhi a fisioterapia também porque é uma profissão que não é conhecida. Sim, pouquíssimas pessoas conhecem, pouquíssimas. E o meu objetivo é me formar na área e tentar, de alguma forma, levar isso para a rede pública, sabe? Porque, não, assim, uma consulta com um fisioterapeuta pélvico é muito cara, sabe? É coisa de mais de 100, 200 reais. Então, assim, se a gente já não tem acesso à informação, já não sabe que existe, e já não tem dinheiro para pagar, vai passar como? Vai saber como? Sabe? Então, eu tenho para mim como objetivo de vida que isso seja um pouco mais acessível, sabe? De alguma forma, as pessoas que não têm essa condição consigam ter acesso a essa profissão que é muito importante, sabe? Com ela, a gente tem a possibilidade de tratar muitas coisas que geralmente só tá com remédio ali, achando que é algum problema, sendo que era só dar uma trabalhadinha ali, básica, sabe? E pronto. É isso. Pessoal, já quero deixar aqui, ante todos aqui, um convite. Meninas, depois aí, quando vocês estiverem nas faculdades ou exercendo aí a profissão de vocês, eu quero que vocês venham aqui na escola para falarem sobre esses temas, para falarem sobre essas profissões de vocês. Porque para a gente vai ser uma satisfação enorme ver ali a concretização de um projeto que vocês já estão fazendo há um bom tempo. 2 elementos para a gente finalizar. Primeiro, rede de apoios, como é que as pessoas podem buscar assistência, como é que funciona isto, atendimento, vocês têm alguma coisa para indicar, algum telefone, algum site, algum nome que as pessoas que estão ali, que foram vítimas de um tipo de violência, né, da estrutura psíquica, que querem buscar aí uma assistência nutricional, que querem saber sobre a questão da fisioterapia pélvica, da oncologia aí nos seus diversos
diversos tratamentos, principalmente do colo do útero e da mama. Vocês têm aí algumas dicas para as pessoas buscarem, para as pessoas acessarem? Ou vai ficar assim, só apresentamos o problema e não tem solução? Você quer falar? Bom, em relação a apoio das mulheres contra a violência, seja ela qual for, existem várias delegacias e várias, como eu posso falar, vários lugares não governamentais que não fazem parte do governo, são instituições governamentais que são dedicadas especialmente à assistência dessas mulheres, muitas vezes dando abrigo, suporte psicológico, o que elas precisarem. E como tem umas aqui, eu posso falar, posso citar e deixar aí no ar, para caso alguém precise ou repassar. A gente tem a Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher, que a sigla é DEM, a Casa da Mulher Brasileira, Centro de Referências Mulheres Vítimas de Violência, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Serviço do Atendimento às Mulheres de Violências Sexuais. Fora outros núcleos não governamentais que também oferecem todos esses tipos de suporte. O Alex quer. Microfone. Oi, pessoal. Aqui é o Alex, diretor do Pode Afis. E não poderia deixar de lembrar agora a doutora Luciana e a doutora Hélida, que são do Grupo de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência de Santo Amaro. Então, nós temos o contato dela no nosso Instagram e temos o contato dela também no Pode Afis. Elas lutam pela questão de que as mulheres, inclusive a doutora Hélida e a doutora Luciana, conseguem os abrigos onde as mulheres ficam escondidas quando são vítimas de violência. E futuramente adoraria receber vocês, batendo um papo com elas, se for possível, se o professor permitir, é lógico. Fica só a dica, a fala de vocês. E também é sempre muito importante lembrar também que os postos de saúde têm esse dever também de oferecer ajuda, de oferecer essa assistência. Então, as mulheres elas têm esse direito de ir aos postos de saúde, né? Seja a mulher que sofreu uma violência ou esteja apenas querendo tirar uma dúvida, os postos de saúde têm que oferecer esse serviço e acolher essa mulher no que for preciso. E as escolas também são um canal de denúncia, de ajuda, né? Podem repassar para os postos, para as delegacias e poder orientar aquela mulher, ajudar na situação que ela esteja precisando. Então, fora as delegacias que a Rai citou, né, tem sempre que ter esse apoio também nas escolas, né, que a direção, o corpo docente, enfim, esteja preparado para receber esse tipo de situação, que às vezes é muito comum e a gente nem sabe. E também falando para as meninas, né, do AFIS, se elas precisarem, a gente estoma aqui à disposição Total, delas. total. Se vocês estiverem Parece que eu passando... queria, né? Uma mensagem de vocês, uma fala. Posso falar? Pode, fica à vontade. Então, gente, quando eu escolhi o tema da psicologia, né, que nós começamos a desenvolver nosso trabalho, eu fui atrás da moça, né, da agente de saúde que vai nas nossas casas passar os resultados dos exames e tais. Aí eu perguntei para ela como que fazia para passar no psicólogo do posto. Ela falou assim que lá você tem que falar na recepção, eles vêm, analisam, né, seu caso, vê se você precisa. E geralmente eles não vão tipo em uma sala onde fica só você e o psicólogo. Eles fazem uma roda de conversa no posto. Aí talvez você não se sinta confortável. Você pode ligar para o número 188, que é o Centro de Valorização à Vida. As pessoas ficam na ligação com você, ouvem, te ajuda. É muito bom. Com certeza. Aí estamos à disposição. Com certeza, se sintam à vontade para vir conversar com a gente sobre o que vocês quiserem, sem pudor nenhum. Somos liberais demais aqui para falar sobre tudo. Dar uma passadinha na nossa estande no dia da feira. A gente está preparando uma coisinha muito, muito boa, muito interessante. Vai ficar no suspense aqui, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar e é tudo Algo pensado surpreendente. a ajudar, né, vocês. Então fiquem à vontade. Pessoal, gostaria de agradecer vocês, meninas,
agradecer e parabenizar. Como eu disse agora há pouco, o que vocês estão trazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui é sensacional. Vocês estão trazendo acesso à informação, vocês estão trazendo aí uma discussão para dentro da escola que muitas vezes também é um tabu, né? A questão da sexualidade, a questão da mulher, a questão do espaço, da liberdade, dos direitos. Gente, o que vocês estão fazendo aqui é revolucionário. Então, novamente, parabéns. Parabéns pela ousadia em trazer e levantar esse tema e parabéns pela qualidade do trabalho de vocês. Sim, eu dou aula há 13 anos, eu posso dizer que esse foi um dos melhores, se não o melhor trabalho que eu já corrigi nesses 13 anos de TCCs que eu faço aqui. Então, parabéns novamente. Pessoal que está nos acompanhando aí no Pod Afis, na Virada Educacional e outros canais que né, isso aqui agora vai correr o mundo. Preparem aí que agora vocês vão ficar famosos. Esse Todos é o objetivo. vocês, É o objetivo. todos vocês, muito obrigado. E em outras oportunidades, elas, eu, nós estaremos aqui para conversar com vocês. Pessoal, meninas, obrigado. Gostaria de agradecer, em nome de todo o grupo, a oportunidade, professores. Também é extremamente importante para a gente ter um canal em que a gente possa ser ouvida também e falar sobre isso. Agradecer a todas vocês, porque te agradece, né? imagina, A gente gente, agradece o você. trabalho não seria o trabalho se não fosse o empenho de cada uma de vocês. Toda a nossa ajuda, todas as nossas conversas, todas as nossas reuniões. Não seria nada disso se vocês também não estivessem dispostas a fazer. Então, muito obrigada. Eu amo vocês. Obrigada. Eu te amo, Gente, obrigada também ao professor que disponibilizou a sala, todo o material, todo o apoio. E também à escola pelo espaço, né? E é isso, gente. Que vocês tenham um ótimo dia e que a gente possa ajudar de alguma forma. Pessoal, isso aí. Muito obrigado. Até a próxima.